Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no Toque Passa, chegando, rapaz. Segunda-feira é aquele dia de passar limpo uma rodada que mais uma vez teve seus momentos espetaculares, né? O que eu vou falar da partida entre Denver Broncos e New York Giants? Aliás, torcedores dos Giants, cara, olha, difícil, hein? Segunda-feira que deve ter sido complicada de acordar. Bom, vamos lá, mais uma vez pedindo para vocês deixarem o seu like, o seu hype, se inscreverem e compartilharem o Toque Passa. Lembrando que a primeira parte do nosso encontro nesta segunda-feira, teremos live ainda às 4h15 do horário de Brasília. E para quem é amigo ligado Plus, tem direito ainda a uma videochamada que vai rolar hoje às 7 da noite do horário de Brasília. Então, fique ligado. Se inscreva no canal, se puder colaborar, faça parte do Clube Amigo Ligado. E aí tem esse patamar extra aqui. Mas vamos lá, a gente tem muita coisa para conversar. Roda a vinheta. Começando, perceberam, estou aqui mais uma vez matando o trabalho, fazendo aqui um vídeo remunerado dentro do que não era para ser remunerado, mas então dá aquela moral. Ugol.com.br e no YouTube também tem lá o nosso diário, tá bem legal, tem polêmica. Você que gosta do futebol da bola redonda, sabe que tá falando de arbitragem, aqui embaixo tem VAR, você pode se deliciar por lá também. Estou trazendo as informações, tem podcast, se liga no nosso canal lá do Ugol. Mas vamos dividir a tela e colocar o futebol americano, porque tivemos uma partidaça acontecendo lá no Mile High. Tem que ser o destaque, não tem como não falar dessa partida aqui em primeiro lugar. Que jogo, meus amigos, que jogo incrível, é uma das coisas que ficam difíceis da gente entender. Eu vou falar para vocês que eu acertei meu palpite, que eu acertei que o Denver Broncos venceria os Giants. Eu posso usar essa, mas, sinceridade, não dá para dizer que eu acertei. Né? Então, até essa coisa que a gente sempre brinca lá, de que tipo, você errou esse palpite, você só erra. Cara, palpite é muito complicado na NFL, porque esse jogo tava com o placar de... Deixa eu atualizar aqui pra gente colocar lá, mas tava 26-8, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Né? O placar tava 26-8, faltando 5 minutos para acabar a partida. Aqui na hora que sai o 26, para mim tinha se encerrado, né? Você vai anotar o touchdown só faltando 5 minutos e 1 segundo, que aí você traz esse placar para um pouquinho mais perto. Faltam 5 minutos e 13. Então, 5 minutos e 14 para acabar, você estava com um placar de 26-8 e mesmo assim a equipe do Denver Broncos, que ficou calada no seu ataque, chegou a ter vaia lá no Mile High, porque eles não conseguiam fazer absolutamente nada, né? Não tinha pontuação nenhuma. Eles foram marcar o primeiro touchdown, a primeira pontuação dos Broncos veio já no quarto período. A maior quantidade de pontos já marcado, né? 33 pontos é a maior quantidade de pontos já marcado por um time no quarto período, depois de ter passado em branco durante todo o restante da partida. Espetacular, espetacular. Ver o Jackson Dart ajoelhado na sideline na hora do field goal da vitória, passou uma sensação de que, tipo assim, cara, que vida. Eu até ouvi alguns comentários, o pessoal brincando bastante, né, falando, Dart, cara, bem-vindo aí à equipe dos Giants, vai ser isso a sua vida, vai ser estragar aquele momento especial, uma facada no peito a cada instante. E aí você pega aqui os Giants com campanha 2-5, se você for considerar essa derrota, que nossa, você vai lamentar por muito tempo. Vamos lá, para você dar 3-4. Coloca aí o jogo contra os Cowboys, né? Que você vencia o jogo faltando 14 segundos e acaba levando o field goal do empate nos acréscimos ali, né? Com o relógio estourado, vai para a prorrogação e acaba perdendo. Então você poderia ter 2 vitórias a mais, então você poderia estar com uma campanha 4-3 sem muito esforço, tá? E aqui, rápido, só de pensamento bem acelerado, tá? 15 de 33 do Jackson Dart, 283 jardas passadas, 3 passos para touchdown, uma interceptação, que foi uma interceptação muito errada, numa campanha em que eu acho que... Eu vou entender, vou dar uma passada de pano aqui pro Debo, né? Porque eu já acho que era um momento de gastar relógio mesmo, né? Então você tenta correr 2 jardinhas, tenta correr 3 jardinhas, e aí você vai pro passe, porque aqui faltavam
4 minutos e 56, naquela história de tipo assim, vou ganhar a primeira descida e vou gastar mais relógio. E aí é muito ruim. O passe é, nossa, totalmente deplorável para a interceptação, que vira mais um touchdown, fica 26-23, vem o punch, vem o touchdown da virada, mas ainda sai o touchdown da equipe dos Giants, né, para deixar esse jogo ali pegando fogo, né, e aí você tem o momento, né, que define a partida, que é o field goal da vitória. Então tava lá 32-30, e aí campanha final, 37 segundos com o field goal da vitória. Então, restando, não pode, né? 30 segundos você entregar o field goal da vitória é complicado, tá? Bo Nix, abraçado pela torcida, né? A torcida jamais criticou o Bo Nix nesse jogo, criticava todo o time, mas o Bo Nix estava sendo protegido o tempo inteiro. 27 de 50, 279 jardas, uma partida espetacular da equipe dos Denver Broncos, que fica lá no topo. Daqui a pouquinho eu coloco lá a classificação da divisão, tudo, mas fica lá no topo porque empolgadíssimo, né? Que vitória que pode levar esse time adiante. A gente conversa mais 4h15 da tarde do horário de Brasília. Quero passar aqui pela vitória do Philadelphia Eagles, jogando fora de casa, vindo da bye week, dando uma... Aliás, bye week não, mini bye, né? Jogou na quinta-feira, teve a derrota, tinha vindo de 2 derrotas consecutivas, tinha perdido justamente para os adversários do último jogo que a gente comentou, né? O Broncos e a equipe dos Giants. Foi jogar fora de casa e conseguiu resolver as coisas, principalmente no seu jogo aéreo. A gente teve uma partida perfeita do Jalen Hurts, 19 de 23, 326 jardas passadas, 3 passos para touchdown, rating perfeito de 158,3. Muito bem mesmo, conseguindo encontrar seus passes. Aí a gente volta a olhar e fala assim, tá... Talvez pudesse ter sido um pouco melhor correndo com a bola, mas passou contra uma defesa bem formada, que é essa defesa do Minnesota Vikings. E aí, Devonta Smith com uma recepção para touchdown, 183 jardas recebidas, 121 jardas recebidas do A.J. Brown. Então aqui você tem 300 jardas só para 2 jogadores e 3 passes para touchdown. Cara, um espetáculo. Né? Um espetáculo, funciona, tá vendo como passar a bola funciona? A gente tinha aquela chance do Carson Wentz de dar a revanche, né? Encontrar o seu ex-time, fazer a lei do ex. Ele acabou tendo um passe para touchdown, mas foi pro lado errado, teve uma interceptação, uma pick six ali, deixou a desejar. Na reta final, até conseguiu dar briga, né? A equipe dos Vikings mesmo conseguiu trazer um pouquinho do jogo, teve alguns momentos de tensão, parecia que estava muito tranquilo a partida, né? Porque você estava com 14-3, você fez 21-9, parecia que não ia ter, e aqui de repente começa a dar uma esquentada, né? Nesses momentos aqui estavam muito ruins, tinha pick six, estava tendo problema para lá e para cá, e aí você teve um momento que você achava que ia pegar fogo, né? Que o jogo ia funcionar ali, que ia ter disputa, mas, né? Trouxe aqui para 21-19 até o jogo, mas a equipe dos Eagles conseguiu retomar o caminho da vitória. Gostei da interação que os Vikings fizeram para tentar parar o touch push. Aliás, bom eles apontarem, né? E reclamarem do false start. Muito bem, né? A história do jogador deitado, né, não funcionou. Parecia a versão do futebol americano do jogador deitado atrás da barreira, né? Não dá certo, não. Vou trazer também essa aqui, a grande vitória do Indianapolis Colts sobre os Chargers, né? Também previ isso aqui, né? A minha aposta era uma vitória do Indianapolis Colts, por mais que o Khalil Mack tenha voltado na equipe dos Chargers, essa defesa tem problemas. Primeiro tempo ruim, né, do Herbert. Alguns passes, as 2 interceptações são um problema grave, né? Você não pode ter uma interceptação. O segundo é que a bola fica pro alto e é difícil geral, né? Mas ser interceptado na red zone é muito complicado.
E você tem o Daniel Jones fazendo mais um belo jogo, né? 23 de 34, 288 jardas passadas, 2 passes para touchdown, correndo muito bem com a bola isso aqui. Jonathan Taylor com 3 touchdowns terrestres, conseguindo achar espaço sempre que ele queria. Então a defesa dos Chargers com muitos problemas, tá? No geral, eu não gostei dessa defesa. Cedeu 120 jardas, mas a impressão é que na hora que quisesse correr, correria. E aqui você tinha, olha, essa coleção de gente recebendo o passe do Daniel Jones, né? O Alex Pierce muito bem, o Tyler Warren, baita tight end, né? Excelente jogador. Então foram 5 passes na sua direção, 4 recepções, 69 jardas. O Pittman também. Esses caras estão sempre livres. E o Jonathan Taylor também conseguindo fazer boas recepções. Ele tinha um ponto fraco ali. Ele era um bom running back, mas ele não bloqueava muito bem, nem recebia tão bem assim e fazendo uma boa partida. E aqui o Herbert, aí depois, na hora do desespero, né? Como sempre, o time tenta recuperar, tenta se encontrar. O primeiro tempo muito ruim, o segundo tempo você tenta brigar, mas aí é tarde demais. Acabou com 420 jardas, mas 55 passes. É muita coisa. Ele vira o principal corredor com 31 jardas. Falta ajuda nesse grupo, né? Tem problemas o time. E, pô, o Gadsden, que foi elogiado pelo Herbert. O Herbert falou que gosta de passar a bola para ele porque ele joga a bola lá no alto e o Gadsden consegue pegar. 7 recepções, 164 jardas, 1 touchdown. O Allen com 119 jardas. Você tem um bom grupo, mas a gente tem que prestar atenção porque é um time que vem tropeçando. Caiu a produtividade depois daquele começo tão bom, vencendo os Chiefs, vencendo os Raiders, vencendo os Broncos. E aí começa a perder peças e ter problemas. O Alt está para voltar, talvez jogue já até na quinta-feira. É um jogo que vai valer a pena de acompanhar aqui, porque pode definir muita coisa para os Chargers no futuro. Vitória do Green Bay Packers para cima do Arizona Cardinals. Mais uma derrota dos Cardinals com o Brissett. O Brissett brigando bem, né? O Brissett fez mais um bom jogo. É incrível. O Brissett parece um quarterback melhor do que o Murray. O que eu vou falar? É isso, né? Ele teve 2 passos para touchdown, luta bem, briga, vai até o final. O que fez a diferença aqui, Josh Jacobs com 2 touchdowns terrestres e o Micah Parsons. O Micah Parsons teve 3 sacks. Fundamental, o segundo tempo dele foi muito bom e conseguiu mudar o jogo, né? 3 sacks, 4 tackles para perdas de jardas, fez bastante diferença, sofre bastante o Arizona Cardinals, vai perdendo, vai ficando para trás e vai ser o lanterna dentro da divisão. O Green Bay Packers vivo nessa briga, né? Vitória importante por ser principalmente fora de casa. Jogaço aqui, né? Jogaço também do Dallas Cowboys. Como esse ataque funciona bem, né, meu amigo? E, cara, você volta a ter o CeeDee Lamb, ele tem uma recepção de 74 jardas para touchdown, 110 jardas, 8 targets, 5 recepções. O Pickens, essa conexão, fazendo o Brady toda hora, fazendo uou, uou, uou. Ele parece o Luiz Carlos Jr., né, na transmissão. Uou, uou, uou. Então, Dak Prescott funcionando, 3 passos para touchdown. E aqui é complicado porque o Commanders perde o Jayden Daniels logo na primeira campanha do segundo tempo, né? Ele tem um sack, que é um strip sack, e ele tem uma lesão. Na campanha seguinte, o Mariota volta e já lança a interceptação, né? É difícil, é o Mariota. O Mariota é fraco, né? Não tem o que fazer. Então é aqui, ó, fumble, e aí tem a interceptação. Então, fica difícil com o nosso Maricota, né? O Maricota, eu acho ele fraquinho no geral. Então, é ruim essa derrota, mas olha o Dallas Cowboys, 3-3-1, tá na frente da equipe do Washington Commanders. Tá na frente. Tem a campanha melhor do que o Commanders, quem diria? Esse Dallas Cowboys com tantos problemas. O ataque funciona, a defesa é uma baba. Mas aí quando você perde o Jayden Daniels, fica complicado. Foi 4 de 10, 63 jardas e uma interceptação. Vou destacar também o Bland, né? O Bland teve mais uma pick six. Daron Bland é um excelente jogador. Tem suas peças. Dallas Cowboys precisava de um pouquinho mais de estabilidade,
né? O Micah Parsons poderia ser uma peça muito importante nesse time, tá? Por falar em estabilidade, bom, Miami Dolphins é um defunto andando, né? Eu fiz essa partida na tela da Zone e que jogo ruim de Miami, que jogo ruim. Cleveland tinha um caminho aberto para correr com a bola, então o Judkins foi lá e fez a festa, não passou das 100 jardas porque não quis, né? Mas teve 3 touchdowns, nem precisava porque a posição de campo era bom. Dylan Gabriel tranquilinho, 13 de 18, não precisou forçar, não tentou passe em profundidade. Ele é um cara que tem dificuldades em passes em profundidade, então não fez isso. Passes curtos, vai aqui, ganha espaço, vai achando pouco incomodado, né? E do outro lado você tinha o Tua Tagovailoa, que deu lugar para o Quinn Ewers na reta final, mas o Tua teve 3 interceptações, sendo 2 consecutivas, assim, muito mal, muito mal. O time é uma tragédia completa, tá? Muitos erros. Teve o Skidridge, teve um fumble num retorno de chute, e no time de especiais, você teve 2 interceptações, um número excessivo de faltas que deixava vivo o time do Cleveland Browns em campo. Teve lance em que era para sair de campo, consegue forçar a 4ª descida, mas teve uma falta. Teve o tanto de besteira, o tanto que se boicota esse time do Miami Dolphins é impressionante. Situação do Mike McDaniel, vai ser demitido ou não? O pessoal fala que não vai ser demitido, o técnico gosta dele, mas me parece que tá acabado, né? E a entrevista coletiva dele depois foi bastante perceptível esse clima de fim de feira, né? Uma sensação que ele está tropeçando nas palavras, ele não consegue dizer o que não tá legal. Isso aqui é um desastre, meio que rebutar, começar de novo, porque esse Miami Dolphins é horripilante, tá? Cleveland Browns, vitória importante, né? Não acho que esse time vai brigar por alguma coisa ainda, por mais que a divisão permita sonhar com uma outra coisa. Se tá 2-5, então se os Bengals estão sonhando, se o Baltimore Ravens está sonhando, por que não sonhar? Mas ainda assim, complicado, né? Tem muitas limitações nesse time. No geral, era para ser um jogo muito ruim, não fosse o Miami Dolphins. Então, pela primeira vez, o Cleveland Browns passa dos 17 pontos na temporada. Não é que passa, quase dobra isso, faz 31. Passou dos 20, passou dos 30. Tá? Pior ataque da NFL, fez 31 pontos contra o Miami Dolphins. Isso aqui já fala demais sobre essa equipe. E o desastre que é o Tua Tagovailoa, né? Nossa, tá lamentável mesmo esse momento dele. Indo para os Patriots, grande vitória, aqui eu vou elogiar, né? Falei mal de um quarterback da AFC Leste, vou elogiar aqui o Drake May, 21 de 23, primeiro quarterback da história do New England Patriots a ter mais de 90% dos passes completados em uma partida, tendo tentado pelo menos 20 passes, né? Tudo bem que os Patriots não têm muito histórico, assim, em grandes quarterbacks, mas um grande jogo, não foi só questão de check down, até ele falou que ele não queria ser esse cara do check down só, ele queria buscar, teve passe em profundidade, passe para touchdown pro Booty, foi belíssimo passe, muito bem encaixado, vários momentos, conexão com Diggs, conexão importante para passes para mais de 10 jardas, né? 222 jardas, 2 passos para touchdown, teve um rate de 135.9. Stephon Diggs, Keishan Booty, o Pop Douglas teve uma recepção espetacular, né? Porque o passe foi ruim aqui do Drake May e ele tá caindo para um lado, ele estica o braço aqui e consegue pegar. Espetacular aqui para conseguir uma primeira descida. O Austin Hooper buscando também o touchdown, subindo ali, pegando nas costas do adversário. Muito bom jogo contra um desastre, que é a equipe do Tennessee Titans. Mas até que, embora não ia ser, começou até que empolgante, né? Começou ali tentando brigar, teve um comecinho de luta, mas o Ken Ward... Nossa, que lance patético. Ele foi tentar dar um passo. Sabe quando você vai brincar com um cachorro, que você vai jogar a bola e você deixa a bolinha cair aqui pra fazer ele correr pra lá? Ele fez isso, só que aí o jogador dos Patriots foi lá e anotou o touchdown. Então, nossa, tragédia. Esse time tá muito ruim. Ken Ward tem muita coisa pra aprender, mas eu não sei se é o cenário perfeito pra aprender. Eu vejo qualidade nele, mas tem que ter um ambiente que permita ele evoluir. Por falar em ambiente para evoluir, aqui não tem, aqui é horrível.
só horrível, né? Então a vitória dos Chiefs muito tranquila, muito fácil mesmo. Passeio no parque, jogando em casa, é aquele jogo de quase bye week, né? Já tava, todo mundo sabia dessa vitória. É um ataque que funciona, então consegue conexão com o Rice, brincadeirinha, né? Pô, aquela lá foi muito boa, né? Tentando forçar o false start, que aí ele fica lá, fazendo os áudios pra ver se alguém avança. Aí ele levanta e fala assim: coach, ninguém cai nessa aqui, essa porcaria, não sei o que lá, né? E aí, instantes depois, tem o snap e pega o cara de surpresa. Então, legal, volta a ser um time divertido. Muito bom ver o Kansas City Chiefs dessa forma. E aqui todo mundo recebendo, né? O Rashee Rice volta para o time, tem 2 touchdowns anotados, não é herói, não é ídolo, tá? Ele foi suspenso, não foi perseguição de ninguém. Ele tinha que ter sido suspenso até já o ano passado. Zé Pacheco anota um touchdown terrestre ainda, não tá correndo, mas aqui assim, contra os Raiders não dá para você avaliar nada, né? Vamos ser sinceros, é uma tragédia esse time. Assim como tá mal também a equipe do Saints, né? Ontem fez um jogo abaixo, o Spencer Rattler com 3 interceptações, muito bom, né? Esse time do Chicago Bears, cometendo alguns erros. Teve um snap que o center esquece de entregar a bola, né? Ele vai lá e o Caleb Williams cai para trás e ele tá segurando a bola ainda. Não foi um jogo espetacular, mas dava para vencer. Era uma partida vencível aqui, que você tinha que fazer a lição de casa. Então, 4ª vitória consecutiva do Chicago Bears. Isso que mais importa. É um jogo que eu vi pouco, porque para mim foi dentro do imaginado, né? Era um jogo para se vencer jogando em casa, principalmente. Esperando que o Cairo volte o mais rápido possível. Caíram fora ainda. Mas volto a olhar, vou assistir na volta do trabalho. Esse jogo aqui eu preferia não ter assistido. O jogo em Londres foi muito ruim, né? Como o Jacksonville Jaguars jogou mal demais. O Trevor Lawrence me passa a impressão que não sabe o que tem que fazer nesse time, tá? Empolgou naquela vitória contra os Chiefs, depois... Ontem foi uma partida para se esquecer, 48 passes tentados, 23 conectados só. O time inteiro, muito mal, né? A chuva no primeiro tempo atrapalhou ali um pouquinho, mas eu não esperava um atropelo desse jeito. Achava que os Rams tinham qualidade, né? E o McVay também é um cara inteligente, mas eu esperava um pouquinho mais de resistência do outro lado. Poderia ganhar, você sem o Puka Nacua, você tendo problema na sua linha ofensiva, e mesmo assim aí o pessoal fica mandando blitz para cima do Matthew Stafford. Mandar blitz para ele é um convite ao prazer, né? Então 5 passes para touchdown do Matthew Stafford, 3 recepções para TD do Devonta Adams. Ferguson teve um também, né? O tight end calouro ali, então... muito fácil também, e um jogo ruim, no geral, tá? Uma partida que fechou em Londres. Por falar em jogo ruim, teve essa vitória do Carolina Panthers. O que eu vou destacar dessa derrota? Mais uma, né? 0-7 agora dos Giants, 0-0-7, nosso time agente secreto, é que o Glenn acabou com a experiência do Fields, não gostou, o Fields estava muito mal, tinha 6 de 12, 46 jardas, muito mal, coloca o Tyrod Taylor para jogar. O Taylor tem 2 interceptações, inclusive num momento que estava com chance de você empatar o jogo, né? O placar já estava 13-6, você tinha aquela oportunidade de conseguir um empate, e aí ele lança uma interceptação, ainda recupera a bola, mas não vai para lugar nenhum. O time é uma tragédia, foi um jogo ruim dos Panthers como um todo, né? O Andy Dalton vai jogar também, não vai bem, erra muitos passes, mas foi só um jogo fraco mesmo, tá? Assim como foi fraco também o Sunday Night, tá? Vamos ser sinceros aqui pra vocês. Pô, parabéns. São Francisco, incrível trabalho, né? Elogiar o Shanahan, porque tá jogando com uma galera que às vezes você nem sabe o nome. Você olha a defesa e fala assim, nossa, quem que é esse cara aqui, né? Não conhece ninguém. Mac Jones jogando mais uma vez, foi interceptado uma vez, mas pô, foi bem, 17 de 26. McCaffrey é um monstro, McCaffrey é espetacular, volta a ser um cara, né, digno de nota, 129 jardas corridas, mais 72 jardas recebidas aqui. Então ele é um monstro, ele é um astro, ele é espetacular e é um cara que você não pode duvidar jamais, porque ele é muito bom mesmo. Mas no geral foi um jogo ruim. E a gente vai olhar o Atlanta Falcons, cara, o Atlanta Falcons é um time que você não sabe, é um time que vence os Commanders, vence os Bills e
toma 30-0 do Carolina Panthers, perde esse jogo também. Então, muitos altos e baixos, uma equipe completamente, né? O que você vai falar? Descompensada. É um time que eu apostava na vitória dos Falcons, porque achava que a situação que São Francisco estava, é normal você imaginar os Falcons levando a melhor, mas não é assim que funciona a NFL, por isso que a gente fala, né? Toma cuidado com a aposta, porque, cara, o risco é enorme. Patriots liderando a divisão, 5-2, né? Tem um jogo contra os Browns em casa na semana que vem. Estarei nessa, na tela da Zone, em português. Aliás, todos os jogos da Zone essa semana foram em português. Aliás, tem jogo, né? Rodada dupla do Monday Night. Quem assina o Game Pass vai ter, e tem a opção de assistir em português. Timaço aí, muita gente boa. Miami Dolphins não é o último, porque tem a equipe dos Jets. Aqui, confusão tremenda, né? Então, Bengals sonhando ainda, até os Ravens estão sonhando. Indianapolis Colts liderando, é o melhor time da AFC. Colts em primeiro, Patriots em segundo neste momento. Espetáculo, né? Então, comemorou essa derrota. O Jacksonville Jaguars também está encaminhando a vaga para os playoffs. E aqui, 5-2 para o Denver Broncos, 4-3 para os Chargers e para os Chiefs. Critério de desempate, os Chargers estão na frente, mas ainda tem muito campeonato. Isso aqui vai virar bastante, né? Aqui, os Eagles dando uma respirada, porque Dallas Cowboys está na segunda posição. Dá uma disparadinha aqui na frente na tabela. Triste essa derrota dos Giants, cara. Eu não me conformei ainda, tá? Que vitória do Denver Broncos, mas Scatterbull anotando touchdown e aquele momento, tudo dando certo, né? Aqui briga também, Green Bay lá na frente. Pode ser ultrapassada pelo Denver Broncos, pelo Detroit Lions, mas tem muita coisa ainda pra gente ver. Nem os Vikings dá pra descartar nada. Tampa Bay Buccaneers com 5-1, tem jogo difícil hoje contra o Detroit Lions. Panthers 4-3, então a situação tá aqui. E aqui, ó, 5-2, 5-2, 4-2. A briga tá nesses três. Esses três times vão brigar até o final para ver quem leva a NFC Oeste. A gente volta hoje às... Peraí, deixa eu voltar aqui. A gente volta hoje às 4h15 da tarde no horário de Brasília para uma live, uma horinha batendo um papo. Não vai rolar live, não sei. O Ivo não vai conseguir fazer amanhã, mas caso for eu faço sozinho, a gente bate mais um papo. Vou tentar fazer vídeo de manhã, tenho reunião importante logo cedo, mas eu vou tentar fazer para falar da rodada dupla do Monday Night. E quinta-feira a gente deve fazer live para acompanhar o jogo Chargers e Vikings. Então fica ligado aqui no Toque Passa, se inscreva, compartilhe e colabore com a gente. Valeu, aquele abraço.